Olá, eu sou o Philipp Scheinberg, motorista da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Eu tenho o prazer e a honra de estar aqui com o Dr. Fábio Kerbaui, também da Beneficência Portuguesa de São Paulo, que faz a parte aí de coordenação do nosso programa de terapia celular, que engloba transplante de medula óssea, terapias CAR-T, e ele vai falar para nós o que ele viu, o que chamou a atenção dele no Congresso Americano de Hematologia, que é o maior do mundo, que aconteceu no início de dezembro do ano passado, em 2023, na cidade de San Diego. Fábio, obrigado por estar aqui. Prazer. E a gente estava conversando um pouco sobre os trabalhos que chamaram a atenção na área de transplante de medula óssea, principalmente halogênico, e terapia CAR-T. Então, o que você pode trazer aqui para quem está nos assistindo de destaque, que, resumidamente, obviamente, que você presenciou lá? Em relação à terapia com CAR-T, existem alguns trabalhos bem interessantes. Eu vou falar de maneira geral, mas o primeiro que eu acho que foi bem importante é o CAR-T para linfoma difuso de grandes células, bem em primeira linha. A gente sabe que aqui no Brasil ele está liberado acima de segunda linha. Hoje acaba de ser liberado para pacientes em segunda linha, em recidivas bem específicas, recidiva precoce, ou pacientes muito refratários. E esse trabalho ele foi utilizado em primeira linha. Ou seja, um tratamento que começou lá em terceira linha, né? Sim. E agora está passando para a segunda linha, que é essa terapia CAR-T com essas células T geneticamente modificadas. Você está falando então que eles trouxeram para a primeira linha, mas para que pacientes em primeira linha? Pacientes difusos de grandes células em altíssimo risco. Então existem questões técnicas para dizer quem é o paciente de altíssimo risco. Exemplo, tomou quimioterapia, depois do segundo ciclo de quimio ainda tem PET positivo, o que é permitido. Ok, mas isso pode induzir a gente a achar que esse paciente pode eventualmente não responder bem, ou que tem algum exame laboratorial que mostra que tem muita carga tumoral, coisa nesse sentido. Esse linfoma agressivo, que é o difuso de grandes células B. E que tende, ou pelo menos inicialmente a gente sabe que ele pode ir mal. Quer dizer, dito de alto critérios de prognóstico não tão favorável. Isso. Então, eles faziam a quimioterapia e em seguida CAR-T-cell, vamos dizer assim, como consolidação. E o que te chamou a atenção, então, dos resultados, por exemplo? A primeira coisa é que eu acho que isso ainda é experimental, mas mostra um caminho de que o CAR-T-cell eventualmente pode cada vez mais chegar para tratamentos mais precoces e ajudar nesse tipo de população. Para um grupo seleto de pacientes que preenchem esses critérios. A gente sabe que eventualmente vai precisar lá na frente, então por que não trazê-lo para mais para frente? Essas características de alto risco que você descreveu, a gente consegue muitas vezes ver no diagnóstico. A gente trata com terapia convencional, mas a gente sabe que existe uma probabilidade dessa doença voltar ou não responder. Então o que esse estudo fez é identificar e já ir com o CAR-T logo. Agora, o que é interessante é um follow-up de 3 anos. E a sobrevida? Muito boa. Perto de um paciente de baixíssimo risco, vamos dizer assim. Lá em cima, 80, 90%. Que seria inesperado para essa população. Sim, a gente sabe que esse paciente, uma grande proporção desses pacientes vão precisar de transplante ou CAR-T lá na frente. Né? Então, você acaba tratando ele de forma mais precoce, com menos toxicidade. 3 anos, né? Se a doença não voltou em 3 anos, existe uma probabilidade razoável de que não vai voltar. Mas, é claro que isso ainda é um estudo inicial, mas importante. Experimental, né? Mostrando um caminho aí real em relação a esse tipo de terapia. Agora, Fábio, uma coisa que a gente fala, né? A gente vê muita coisa de estudo, né? De protocolo, o cara entrou no estudo, e é um ambiente muito bem controlado, sim, né? Sim. E obviamente que as coisas vão acabar acontecendo no que a gente chama da vida real, né? Vida real é a vida como ela é, né? Não é aquele assim, de protocolo que tem que preencher todos os critérios, mas é aquele chão da fábrica, como é que a gente faz as coisas dia a dia. Eu percebi que você me falou que tinham vários trabalhos olhando para esse aspecto. Sim. Por que é importante e o que você viu nessa aí? Isso é interessante. O que é vida real, o que é estudo. Estudo é um protocolo todo formatado, vida real que está na bula. Quando você emprega aquele tratamento que a bula indica, né? E daí você consegue ver numa grande população, em vários centros, qual foi o desfecho real, não naquele paciente controlado com situações específicas. E a gente viu bastante trabalho em mieloma, em linfoma do manto, em difuso de grandes células, mesmo em leucemia linfocítica crônica, que é uma indicação para CAR-T, mas
tem poucos pacientes, vamos dizer assim, elegíveis. O que esses estudos mostraram de vida real? Resultados iguais ou melhores do que aqueles de estudo. Ou seja, mostrando que você consegue mimetizar o que aconteceu num ambiente controlado na vida real, em pacientes que são os pacientes que a gente trata no dia a dia. Quer dizer, eles confirmam... Isso, corroboram com esses resultados e cada vez mais é isso. Também ajudam, são estudos que acabam ajudando a gente a manter a indicação, às vezes até expandir a indicação do terapia celular. E esse é um aspecto importante, né? Porque às vezes o que a gente tende a ver é o contrário, né? Você vê os dados de protocolo, de pesquisa clínica, com um ambiente muito controlado, e os dados de vida real tendem a ser tão bons, né? Não chega ao que era do protocolo. Mas aqui a gente tem visto, pelo que você está falando, que foi igual ou até melhor. Então, assim, realmente, dados importantes. Eu acho que realmente foi uma questão importante, bastante. E como a gente vai tendo tempo, né, de tratamento ao longo depois da liberação, no Brasil é relativamente recente, um ano e pouco. Mesmo nos Estados Unidos é um tratamento, entre aspas, recente, né? Então, ao longo do tempo, você vê que isso se mantém e até melhora, é bastante importante. Agora, esse aspecto de vida real, toda vida é real, né? Esse termo é utilizado para diferenciar de um protocolo que foi tratado em um paciente de protocolo de pesquisa. É um ponto importante muito para as fontes pagadoras, né? Gostam de ver esses dados, né? Sim, claro. Porque, tudo bem, essa droga funciona nesse ambiente super mega controlado, mas e aqui no hospital, sabe? Então, na hora que você confirma isso, dá mais confiança de que realmente tem eficácia, isso mesmo, funciona dessa forma, e mesmo quando você coloca mais pacientes tratados. Sim. E aquilo acaba sendo, inclusive, padrões para nós, né? Quer dizer, existe o padrão do estudo, existe o padrão de vida real. Nós trabalhamos na vida real. Você tem um padrão pelo mundo e a gente conseguir chegar nesse padrão, que é o que a gente faz sempre, né? É tentar alcançar mesmo os resultados em diferentes centros, né? Isso é importante. E tem toda a questão, ainda mais terapias que não são tão simples, vamos dizer assim, né? Não é um medicamento que você pede na farmácia e administra, né? Aqui é terapia celular, é transplante, tem doador envolvido, quer dizer, altíssimo custo. Eu sei que você viu muitas aulas de doador. Sim. Então, daí mudando um pouco de CAR-T para transplante halogênico, é bastante interessante. A gente viu trabalhos com novas drogas, trabalhos iniciais que mostram aí um horizonte interessante em transplante, mas em relação a uma coisa que eu queria chamar a atenção é doador. E protocolos que ajudam a utilizar doadores, por exemplo, não compatíveis. E eu sempre digo que o doador é o remédio do transplante, né? Eu preciso de uma boa medula para que aquele transplante dê certo. E é um bastidor que eu acho que o paciente não está acostumado, né? A gente tem reunião semanal só para escolha de doador. Só para ver doador. Uma equipe super bem dimensionada, com gente que sabe genética, que a gente é banco de sangue, todo mundo super concentrado em escolher o melhor doador. A gente sabe que o tempo é importante, então o paciente precisa de um transplante, mas a gente tem várias fontes, quer dizer, é um doador 100% compatível, um doador 50% compatível, um doador de banco de medula. E uma questão que eu acho que é bem atual é que a idade do doador é extremamente importante. Como assim? Exemplo, então, primeiro que é isso, é uma medula de um doador jovem. A gente sabe que o desfecho acaba sendo melhor para o paciente. A pergunta é quão jovem o doador precisa ser. E um trabalho interessante que foi mostrado é que se eu tiver um irmão, olha que interessante, um irmão 100% compatível, acima de 50 anos, ele é pior do que um doador abaixo de 35 anos de banco de medula óssea, do registro. Ou seja, mesmo um doador de registro mais jovem é melhor do que um doador irmão mais velho, com idades bem definidas, curioso 50 e 35 anos. É uma busca que a gente fala, né? Busca do doador. Quer dizer, é quase uma parte integral importantíssima do transplante que o paciente nunca acaba... Não, isso chama atenção, inclusive, ao diagnóstico, quer dizer, cadastrar o paciente no banco, direcionar para um centro de transplante, para que se possa fazer uma busca precoce, achar o melhor doador possível, e não naquele último minuto onde eu preciso de algum transplante muito rápido. Então você assistiu várias aulas que estavam focadas nesse aspecto? Sim. Em San Diego? Sim. Interessante. A outra questão é isso, protocolos de imunossupressão que conseguem eliminar o fator não 100% compatível.
Então, ciclo pós, que a gente usa, ciclofosfamida pós, no contexto de haplo idêntico, 50%, também doadores de banco com 90%, vamos dizer assim. Usando protocolos Ciclo pós, diferenciados. ele equipara um paciente 100%, um doador 100% compatível. Isso é muito importante porque aumenta a possibilidade de doadores, né? Sim, sim. Que antigamente a gente estava muito restrito, né? Só tinha que ser irmão 100% ou alguém do registro 100%. Se fosse 90%, aí, né, há 15, 20 anos atrás, né? Hoje a gente já tem protocolos que permitem quebrar essas barreiras e permitir o transplante. E lapidar um bom doador em relação a isso. Fábio, para a gente terminar, a gente tem falado muito em doenças oncohematológicas, mas teve uma apresentação muito importante, também falando de transplante halogênico, essa com doador, mas não para uma doença oncológica, né? E o que foi esse trabalho apresentado? Então, foi um trabalho importantíssimo, multicêntrico, prospectivo, quer dizer, foram pacientes selecionados ao longo do tempo para doença falciforme, anemia falciforme. Anemia falciforme. Então, no Brasil é uma doença relativamente frequente. Hereditária, né? É hereditária, uma alteração das hemácias, né, que acabam comprometendo o indivíduo. Muitos vão bem com tratamentos padrões, mas alguns pacientes têm indicação de transplante e existe esse protocolo multicêntrico que utilizou o transplante haploidêntico, quer dizer, doador 50%. Em pacientes até 45 anos. A gente sabe que quanto mais jovem o paciente é transplantado, melhor, mas muitos pacientes hoje têm mais de 20, 30 e que eventualmente se beneficiam, e esse protocolo realmente mostrou um desfecho muito bom para esses pacientes, 80%, 90% de sobrevida livre de doença, sobrevida global. Que na verdade é meio que uma cura, né? Sim, cura. Quer dizer, você está almejando 90%. A cura, quer dizer, tirar aquele defeito genético das células da medula, trocar para uma medula que não tem esse defeito e produzir hemácias, né, glóbulos vermelhos normais. Isso, a gente tem um protocolo brasileiro, nós fazemos esses transplantes aqui na BP, não só em criança como adultos, mas esse tipo de trabalho, de novo, ele corrobora com o que a gente está fazendo, ele baliza exatamente qual é o protocolo ideal, que é o que a gente faz, e mostra os resultados realmente bem animadores. Muito bom. Então, com esse ânimo todo aí do Dr. Fábio Querbal, e Fábio, muito obrigado pela sua explanação, realmente trouxe aí bastante novidades aí numa área bem complexa, é até difícil de explicar, né? A gente tenta aqui fazer o máximo para deixar o mais claro possível, mas foi realmente um excelente resumaço aqui dos principais trabalhos. Muito obrigado. Obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado.